Olá a todos, estamos de volta para mais um O Perito Podcast. Estamos iniciando hoje uma série de 3 programas para falar sobre SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Temos um convidado especial que eu já vou apresentar e, para quem não me conhece, sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Vamos iniciar então a primeira parte, vamos falar sobre normas técnicas. Antes de apresentar o nosso convidado, calma, fica tranquilo, nós vamos falar, eu queria dizer para vocês para curtir, dar um likezinho no programa se você estiver gostando, se inscreva no canal e compartilhe para os seus amigos, compartilhe para as pessoas que você gosta, que ele certamente vai aproveitar o conteúdo do nosso programa. Apresentando Ismael Rezende, já esteve conosco algumas vezes. Tudo bem, Ismael? Tudo bem, Ansel. Obrigado pelo convite novamente, estar aqui no seu programa. Eu já te falei que você aqui tem cadeira cativa, vem a hora que você quiser. Você espera convidar é frescura tua, você pode ir a hora que você ótimo. Quiser. Mas é muito importante a gente relatar esses temas, né? Poder dar essas informações importantes e poder esclarecer dúvidas, né, dos internautas que ligam aqui, que querem saber mais sobre o assunto, que é um assunto muito importante, esse assunto de hoje, né? Que é um detalhe recorrente e nós temos assim uma necessidade muito grande de poder falar sobre este assunto, que eu quero que você faça exatamente a nossa abertura desse podcast. Ismael, pro internauta que o síndico, o amigo síndico que não está familiarizado ainda com a gente, o Ismael é um parceiro aqui da Lank Engenharia, que é o escritório meu de perícias em condomínios, já há 12 anos, né? Nós estamos juntos nessa trilha aí, e toda a parte que envolve engenharia elétrica é com o meu amigo Ismael. Ismael, falando sobre normas técnicas ligadas ao SPDA, que é o popular para-raio, né? Quando foi a última mudança? Como é que funciona essa história de mudanças de norma? Olha, a norma de sistema de proteção contra descarga atmosférica, conhecido como SPDA, ela tinha uma atualização anterior, de 2005. E houve agora uma nova norma em 2015. Né? Tem uma edição agora de uma errata em 2018, né? Que foi observado que teve uma necessidade de mudança de um item, mas são normas que elas têm uma vida grande. Normalmente não se muda uma norma de uma hora para outra, a não ser que haja uma demanda, uma necessidade, né, de readequação. Agora, o que essa última mudança que teve em 2015 e depois a correção em 2018, elas abordaram o que exatamente da norma? Os pontos principais. O que acontece? A norma antiga, ela tinha mais ou menos 60 e poucas folhas, né? E ela tratava muito de descargas atmosféricas em estruturas. Né? E hoje ela juntou, essa norma foi feita uma verificação de muitas outras necessidades que não estavam bem descritas. Do tipo? A norma passou, para você ter ideia, ela tem 4 cadernos agora, 380 páginas. Né? Então saiu de 60 para 380 páginas. Essa mudança é uma mudança. Mas existe um ditado que diz que quando o conteúdo é muito grande, ele deixa de ser um objeto de controle e passa a ser um mero registro. Tem isso. Né? Eu também acho que ela trouxe alguns cadernos que trazem assuntos específicos. O primeiro caderno é princípios gerais, falando sobre o sistema de SPDA. O segundo caderno é uma coisa muito legal que não tinha, que é o gerenciamento de risco. Né? Qual que é o risco que a edificação tem
pelas instalações. Nós vamos falar no segundo módulo sobre segurança. Sim. Guarda o assunto para gerenciamento de risco para depois, tá? Agora, uma coisa que eu te digo, o Alexandre, que é o nosso produtor aqui do programa, Alexandre, está aí? Sim, estamos aqui. se eu estiver errado, você me corrija. O Alexandre sempre me fala que quando ele tenta ler alguma norma técnica, é tanta informação que ele acaba não prestando atenção. Você sente isso quando você lê a norma de SPDA? Nós temos que estudar as normas, né? Nenhuma norma, ela é assim, de imediato você vai aprofundar o seu conhecimento se você não estudar. Você tem que estudar as normas. São definidas regras, definidos incisos, definidos condições de instalações. Mas esse estudo tem que ser feito por um técnico. Não dá para, por exemplo, o síndico que não tem uma formação em engenharia elétrica, né? Ele não vai estudar. Ele vai ter que de repente, chamar alguém como você para poder traduzir, para poder explicar. Mas essa necessidade, ela se faz. Porque, normalmente, nós temos que ter assistência de um engenheiro, né, de um perito. Né? O que acontece? As normas, elas são regidas para atendimentos técnicos. Né? O nosso síndico, ele faz uma administração do condomínio e ele convida as pessoas de conhecimento técnico, ele solicita a presença dessas pessoas para desenvolvimento dos itens do condomínio. Então ele não pode gerenciar o condomínio com conhecimento amplo, como um guarda-chuva, pegando todos os itens. Mas porque não vai sair direito? Ele também não tem domínio. Vai acontecer duas coisas, vai demorar mais e não vai sair Exatamente. Bem. E ele não tem domínio profundo sobre todos os itens. Então, falando um pouquinho dessa norma, essa norma passou para 4 cadernos, né? São princípios gerais, gerenciamento de risco, danos físicos, estruturas e perigos à vida. Né? E o último é sistemas elétricos e eletrônicos internos das estruturas. Vamos falar sobre tudo isso aqui. Então ele separou esses itens, a norma fez isso, de uma maneira muito bem desenvolvida, no qual você consegue encontrar dentro dos cadernos dessas normas os itens necessários, e eles falam num todo. Ele pegou todas as partes de estruturas, por exemplo, parte aqui industriais, comerciais, residenciais, né? Atividades agrícolas, antenas. Você acha que essa norma, a última, foi assim um trabalho de alto nível? Eu acho que era uma necessidade e que a outra norma deixava lacunas e que não eram bem especificadas. E esta norma procurou abrir o mais possível, porque esse item é um item que envolve muitas outras. Mas tem uma coisa, se você começa a colocar muita regra, você acaba limitando muito a atuação de um projetista, porque o cara de repente está tão preso. Pelo contrário, agora o projetista sabe onde procurar. É o contrário. É uma orientação ao projetista. Esta norma não quis restringir o processo, ao contrário, ele deu mais subsídios para aquele que desenvolve o projeto. Ele deu informações que antes eram informações que faltavam, que eram lacunas. Bom, e como é que você faz se você está projetando e falta informação? Você tem que inventar, você tem que criar. Por isso que essa norma mudou tanto. Ela passou de um número muito pequeno para 4 cadernos muito completos. E aquele projetista agora, ele sabe, pelo menos, que ele tem subsídios técnicos para poder tirar as dúvidas dele. Então, isso é muito importante. Né? Pelo contrário, quando a gente falar que uma norma é muito abrangente, né, pode ser que você tenha uma visão que nós vamos ficar confusos nessa condição, mas eu acho que ela trouxe mais segurança. Ela trouxe mais condições técnicas. Eu vou te falar uma coisa. Para aquele que desenvolve o projeto. Eu acho que um assunto que é abrangente não quer dizer que ele seja superficial. Ele pode abranger muitos assuntos, mas ele pode ir a fundo em cada um desses. Por isso que vai dar 4 volumes aí. Exatamente. Né? Então, essa norma, eu acho que ela era uma exigência muito grande. Quando nós falávamos de estruturas de gases inflamáveis, líquidos inflamáveis, a outra norma era muito limitada. Quando nós falávamos de guindastes e gruas, eram limitados. Especificamente para condomínio, mudou alguma coisa? Assim? Eu acho que ela adequou. Né? Ela adequou a condição dos condomínios. Nós temos várias estruturas internas em condomínios. Nós temos antenas, nós temos eletricidade, nós temos sinais de dados. Então, essa norma ela trouxe mais subsídios para que a gente possa avaliar isso.
Uma coisa que mudou muito de 10 anos para cá, nessa área condominial, é a quantidade de condomínios clube que a gente tem. Que são os condomínios clubes, são condomínios com muitas torres, muitos blocos, áreas grandes e uma estrutura de lazer muito grande, com piscina, com quadra, salão de festa, academia. Bom, você sentiu que essa norma ela trouxe mais conteúdo, foi benéfica para essa mudança? Olha, e esse assunto é muito legal, porque antes a gente fazia a área de captação, né, para a gente poder determinar a necessidade do SPDA. Hoje nós temos o gerenciamento de risco. Ismael, explica aqui para o nosso amigo síndico o que é exatamente essa área de captação. A área de captação é todo o volume ou da área construída por uma edificação. Então nós consideramos... Mas você fala assim da projeção da área na horizontal? Tanto horizontal quanto vertical. Né? O Brasil é um dos países que mais tem descarga atmosférica. Né? Então, esse índice de descarga atmosférica, o índice serálnico, ele é dado pelo INPE, né? E ele determina exatamente o número de raios por quilômetro quadrado por ano. Opa. Pode falar. É porque eu nunca ouvi falar de índice serálnico. Eu procurei aqui, né? Dei um Google aqui e achei. O índice serálnico é o número de dias com trovoadas que ocorrem por ano em um determinado local. Isso. Índice serálnico. Novidade para vocês, novidade para mim. Então, isso determina muito a necessidade ou não da instalação de um sistema de para-raios. Né? Lugares onde tem maior incidência de descarga atmosférica, eu preciso instalar. Então, esse gerenciamento esse gerenciamento de risco, ele leva em consideração muitos fatores. As instalações, a área construída, o volume construído, né, da instalação, o índice. Isso aí influi na quantidade de captores ou no número de descidas de aterramento? Tudo está ligado a um processo de análise. O que acontece? Com a área construída, né, eu vou determinar qual é o método de proteção. Porque eu tenho 2 métodos de proteções bem definidos, né, que é o para-raio Franklin, né, ou o que nós chamamos de gaiola de Faraday. Né? A ideia da gaiola de Faraday, ele coloca um passarinho dentro de uma gaiola, né, ele tem o passarinho está protegido por essa gaiola de ferro, e eu dando descargas nessa gaiola, o passarinho não sofre nenhum dano. Porque ele está... Você está arrumando encrenca com os ambientologistas, quando esse passarinho não está proibido, ele está preso mesmo. Mas entenda, a ideia é mais ou menos, mesmo que seja um ser humano, né, dentro dessa gaiola, os equipotenciais dele em relação à gaiola são 0. Então ele não tem corrente passando por ele. O captor tipo Franklin é aquele o que a gente chama de para-raio, é um mastro único. Isso. Que ele protege protege toda aquela área que está dentro daquela área que o mastro está abrangendo. Exatamente. E a gaiola de Faraday é um sistema que fica na periferia da edificação e que forma uma... Mas ela não é composta só pela periferia da edificação na parte superior. Nós temos toda a estrutura interna da edificação que pode estar ligada ao sistema de para-raios ou descidas externas, as descidas laterais, que podem estar conduzindo esta parte do topo da edificação até o solo. Então, quando a gente fala de gaiola de Faraday, nós podemos levar em consideração a própria estrutura da edificação, a parte de amarração dos ferros. Você é um engenheiro civil, você sabe que quando nós construímos a edificação, nós colocamos toda a parte de ferragem dentro da estrutura e nós interligamos essas Quer dizer, então, quando você faz as descidas de aterramento pela estrutura do prédio, isso aí faz parte da gaiola de Faraday. Ela compõe o sistema de para-raios. Então, isso passou a ser muito utilizado ultimamente. Né, esse conceito da estrutura, do aterramento estrutural, que nós chamamos, ele faz parte hoje integrante da maior parte das construtoras. Mas, Manuel, em que situação, então, é obrigatório, então, que seja o aterramento feito pela estrutura? Não. Aqueles cabos da fachada que tinha antigamente não vale mais? Hoje pode fazer a opção, né, de eu fazer as descidas laterais,
ou pela fachada, externamente, ou eu posso fazer a opção de utilizar a estrutura do prédio. Só que eu tenho que, para utilizar a estrutura do prédio, eu tenho que fazer um teste de continuidade elétrica. E esse teste é feito, chama os testes cruzados, no qual eu garanto que em pontos cruzados da estrutura eu tenha continuidade entre a parte de ferro da estrutura, a interligação desses ferros, né? Porque muitas vezes pode acontecer que não foi feita essa interligação, não foi amarrado as estruturas, né? E não foi dado essa importância. Agora me fala uma coisinha. Tudo que você está me falando é muito legal, ver da norma nova. Agora, isso funciona... essa normatização, ela também tem que retroagir? Ela funciona também para edifícios antigos ou é só para esses novos? O que acontece? Todas as normas, quando há alteração, as edificações têm que ser adequadas às normas. Quando a gente fala de, por exemplo, uma norma de escada de incêndio, né? Então eu tenho estruturas lá que colocam em risco a utilização. Então eu tenho que fazer adequações para esses processos. Mas aí, Ismael, tem prédios, olha, veja bem, a escada de incêndio, você tem que fazer uma clausura, tem que ser pressurizada, tem toda uma norma assim. Tem prédios antigos que você não tem a escada enclausurada, então não dá para você pressurizar, não dá para você botar a porta corta-fogo, porque ela está toda aberta, não tem jeito, vai ter que mudar o edifício inteiro. Então, chega uma hora que o bombeiro tem que dar uma tolerância para os prédios antigos. Como é que funciona aqui no caso mas entenda, o sistema de proteção de descarga atmosférica, eu não preciso modificar a estrutura civil. Eu posso fazer as descidas externas à estrutura do prédio para fazer o sistema de proteção de descarga atmosférica. Então, aí chega na pergunta. Então, escuta, mas aí chega na pergunta que eu quero te fazer, tá? Eu sempre posso recorrer a descidas externas? Ou tenho... Quando não for possível uma das estruturas, a outra poderá ser atendida. Né? O que é interessante do sistema de proteção de descarga atmosférica é que eu posso ter N configurações de proteções. Né? Eu falo hoje de sistemas estruturais, descidas externas, né? Em algumas áreas por exemplo, você é uma pessoa muito atuante em estádios de futebol, nós podemos utilizar cabos aéreos para cobrir áreas de proteção. Então, mais ou menos como funciona numa estação de distribuição de energia. Exatamente, ou então tem todo também um fio periférico. Em linhas de transmissão, nós temos acima da linha de transmissão os cabos de proteção. Né? Então, isso tudo são maneiras que são utilizadas para atender a norma. Nós não estamos falando aqui que eu preciso necessariamente destruir, fazer uma modificação civil. Essas facilidades que eu tenho na parte de proteção de descarga atmosférica, elas têm que ser adequadas. Né? Então, eu não posso pegar uma edificação de 50 anos atrás, que a norma não atendia naquela época, e falar simplesmente, você está isento de instalação de proteção de descarga atmosférica. Mas espera aí, o raio continua lá, o risco continua lá. Entendi. Então eu tenho que proteger aquelas pessoas que estão dentro da edificação. Eu tenho que proteger elas. Né? E isso é muito importante, porque eu tenho que fazer... Bom, resumindo, então, as normas mudam, as normas elas têm que... elas têm que cobrir os problemas novos que aparecem e não pode nunca deixar de proteger. Eu estou vendo que chegou uma pergunta aqui. Alexandre, você que mandou para mim? Sim, passei para você. O Alexandre, que é o nosso produtor aqui, ele está pedindo para vocês curtirem, para vocês se inscreverem no canal e para vocês compartilharem, inclusive no Spotify, que é importante, e o nosso podcast pode ser ouvido a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tá? A pergunta vem da Sandra Góes, ZN. Para quem não é de São Paulo, ZN é a zona norte aqui de São Paulo. Ela pergunta: Ansel, as normas mudam muito? É o que você está dizendo. As normas mudam muito, Ismael? Olha, as normas elas mudam de acordo com o que nós chamamos de demanda. Né? A demanda é a necessidade de adequações. Eu sei, mas na verdade pode ter uma demanda que a cada dia. Ela não vai mudar todo dia. Né? Há um estudo dessas necessidades. Né? Se elas forem eminentes, então o comitê da Associação Brasileira de Normas Técnicas vai se reunir e fazer adequações.
Então, nós temos algumas normas que são feitas aí e que já perduram muitos anos, e outras que têm que ser feito alterações durante o decorrer dos anos. Entenda, as questões de normatização, elas são necessidades de segurança. As normas são sempre tidas como condições de segurança. Eu acredito até que, viu Ismael e viu Sandra, que a necessidade de mudança, ela acompanha muito problemas que aparecem, como você está falando, e preencher lacunas que a gente sente. Então, de repente, inventaram um aparelho moderno que não sei o quê, mas que é muito frágil quando tem tempestade. Isso aí precisa ser protegido. E a quantidade de aparelhos desses que foram vendidos é muito grande. Então, é uma lacuna que existe, que tem que ser. Então, vai sair uma norma que abrange. As nossas necessidades quando a gente fala de proteção de descarga atmosférica, nós temos que não só focar na parte civil. Nós temos necessidades elétricas, de telecomunicações, todas essas necessidades estão envolvidas aí no sistema de proteção de descarga atmosférica. Eu tenho que fazer um método, o uso de sistemas, né, sistema de proteção contra surtos, por exemplo, que impeçam que uma descarga atmosférica venha danificar um equipamento. O uso nosso da necessidade de instalações elétricas, ele não é um uso contínuo, ele é um uso exponencial. Né? Então, muitas vezes a pessoa vai lá isso determina a necessidade ou não de mudança de norma, conforme a Sandra está perguntando. Isso aí. Sandra, espero que você tenha ficado satisfeita. Você vai ficar mais satisfeita ainda se você mandar o seu endereço para você ganhar a caneca do programa. Da Zona Norte, né? Precisamos do endereço quando mandar a pergunta. Verdade. Você mandou só a Zona Norte, não falou do endereço, mas como eu estava falando, você vai ficar mais contente ainda se você mandar o endereço e ganhar a caneca. Essa caneca é bárbara, é muito disputada no mercado e a água fica muito gostosa nela. Vai tentar tomar água aqui. Chegamos ao final desse primeiro bloco. Compartilhem, dá um like e se inscreva no canal. E isso é importante para você ativar o sininho para você receber notificações de novos programas, novos eventos da nossa parte. E segura aí que daqui a pouco vem o segundo bloco. Até já!